Continuei olhando até que foram postos. Não, aqui, perdão, versículo 8, então estava em 9. Estando eu a observar os chifres. Então, Daniel, na visão, ele começa a observar os chifres. Né? Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolência. Você veja bem, ele continuou olhando Daniel e ele viu um chifre pequeno subir dentre esses chifres. E esse chifre, ele dizimou 3 chifres. Então eram 10, ficaram 7 ou 8 com um chifre pequeno. Muitos teólogos, eles colocam esse chifre pequeno como sendo Antigo Epifânio. Mas não pode ser Antigo Epifânio, porque ele não teve todo o poder, toda a honra e toda a glória que na história Roma teve. E nós vemos que quando cai o Império Romano para as 10 tribos bárbaras, que nós identificamos como esses 10 chifres, porque reino chifre em profecia simboliza reino, nós identificamos que esse chifre pequeno que sobe é o Roma papal, não é por ser pequeno, é só expressão, mas ela foi muito grande, e ali já, Roma papal quando surge, 7 das tribos bárbaras se submetem ao seu poderio religioso, civil, mas 3 tribos bárbaras, você pode olhar na história, essas 3 tribos bárbaras não querem se submeter a Roma papal. Então, elas são dizimadas por ordem dos papas. Aí então está que se levanta um chifre pequeno, e esse chifre pequeno tira 3, que são 3 tribos bárbaras que foram extintas por não querer aceitar a autoridade de Roma papal. Se nós olharmos aqui agora, vamos para o versículo 19, irmãos. Versículo 19, acompanhe com atenção a profecia. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Olha, Daniel, ele teve vontade de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Ele não se interessou tanto pelos 3 primeiros, mas ele se interessou mais pelo 4º animal. E continua. Aqui, que era diferente dos outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devoravam e faziam em pedaços e pisavam os pés os que sobejavam. Versículo 20, irmãos. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros, né? Algumas traduções nós vemos blasfêmia, insolência, né? A característica desse chifre pequeno era blasfemar contra Deus, falar de insolências, não é? Se nós vermos na Bíblia, né? Blasfemar contra Deus, né? É se colocar no lugar de Deus, ou seja, ter a prerrogativa, ou tomar a prerrogativa para si de perdoar pecados. E nós sabemos que o único que pode perdoar pecados é Cristo. Se nós olharmos para a Bíblia, o único que pode perdoar pecados é Cristo. Mas esse poder, esse chifre pequeno, tomou a prerrogativa para si de perdoar pecados, de blasfemar contra Deus. E nós vemos ao longo da história que a Igreja Católica, através do Papa e dos padres, tomam essa prerrogativa de perdoar pecados. Recentemente, eu vi uma notícia de que, se eu não me engano, o Papa, se eu estiver errado, me corrija aí na informação, ele perdoou todos os pecados daqueles que foram acometidos pela Covid. Isso foi em 2021, ali, ano passado, retrasado, um pouco depois ali da primeira onda da Covid. Mas espera aí, a Bíblia ensina que é só Cristo que pode perdoar pecados. E quem age diferente, assim está blasfemando contra Deus. E esse chifre pequeno iria falar insolências, iria blasfemar contra Deus. Vamos ver outras características desse chifre pequeno. Olha só, versículo 21. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos
e prevalecia contra eles. Nós temos ali uma profecia de 1260 anos, em Apocalipse, de perseguição contra a Igreja de Cristo, onde muitos e muitos reformadores, como William Tyndale, como Lutero, John Wycliffe, John Hus e tantos outros, foram perseguidos por defender a verdade. E aqui diz o texto que prevalecia contra eles. Muitos foram torturados, Jerônimo, muitos foram jogados em fogueira, enfim, foram martirizados, porque pregavam a verdade da palavra de Deus e eram calados por esse chifre pequeno, representando com a palavra. Nós vemos que a profecia ela se cumpre detalhadamente, como foi predito pelo profeta. E se nós continuarmos, versículo 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíam o reino. Cristo fará justiça, ele virá e dará o reino a todos estes. A justiça vem de Deus. Versículo 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá os 3 reis. Nós já vimos aí que isso é Roma papal, destruindo aí as 3 tribos bárbaras que não se submeteram a ela. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui se refere ao período de perseguição papal. E esse poder identificamos também como sendo Roma papal, a besta que sobe do mar, né? Pois ela teria que mudar os tempos e a lei. Nós sabemos que nós temos esse sistema de meia-noite, porque foi trocado no passado, eu não tenho a data exata aqui agora, por Roma papal também, né, que instituiu esta passagem de dias, de meia-noite em meia-noite, mas biblicamente o dia se passa de pôr do sol em pôr do sol. E claro, iria mudar a lei de Deus. Ao longo da história, Roma foi mudando a lei de Deus aos poucos, até oficializar no seu catecismo, onde tirou o 2º mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração a imagens e escultura, porque só Deus deve ser adorado, e somente a Ele devemos dar culto, colocando ali o domingo no lugar do sábado. Nós sabemos que o sábado é o santo dia do Senhor, o dia de adoração, o dia que nós devemos se conectar com o Criador, mas Roma colocou um dia de adoração, esse dia é o domingo. Então, ao longo do tempo, foram feitas mudanças por esse poder, onde ele mudou os tempos e a lei. Então nós colocamos essa besta que sobe do mar como o sistema papal romano, por ter o poder, ou se auto-intitula, ter o poder de perdoar pecados, de ser o mediador, né? O Papa, o Padre se auto-intitulam mediadores entre Deus e os homens, e esta função nós sabemos que é só Cristo. Há um só intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, e por mudar os tempos das leis. Agora nós vamos para as contrafações entre o Filho, que é Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e a besta que sobe do mar, identificamos como Roma papal. A primeira contrafação, Cristo seria morto, viria a essa terra, morrer pelos pecados da humanidade. Isso está claro em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, onde Cristo viria a essa terra, morrer pelos nossos pecados, dando fim aos sacrifícios que eram sombras da realidade. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 4, que essa besta que sobe do mar receberia uma ferida mortal. E nós cremos pela história que os 1260 anos de supremacia papal terminaram no ano de 1798, quando o Papa
Pio VI foi levado preso por ordem do general Berthier. E ali então termina toda a supremacia de Roma. Por 1260 anos Roma perseguiu o povo de Deus. A igreja se unia com o Estado, perseguia e matava. E ali então essa supremacia papal chegou ao fim. O papal também recebeu uma ferida de morte, assim como o Filho, assim como Cristo. O segundo paralelo, a segunda contrafação, Cristo foi ressuscitado. Amém? Amém. Isso está em Apocalipse, capítulo 5. Mas, porém, a besta que sobe do mar, ela também seria curada dessa ferida mortal. Isso está em Apocalipse, capítulo 13. E nós sabemos que essa ferida mortal, ela começou a ser curada no ano de 1929, no Tratado de Latrão, quando Mussolini era primeiro-ministro. Ali foram devolvidos alguns direitos que Roma tinha no passado, como por exemplo, até aquela ocasião, o Papa era apenas um líder religioso, mas depois desse tratado, ele passou a ter o poder de rei. Ele não apenas é um líder religioso agora, mas é um chefe de Estado. E se você for ao Vaticano, o Vaticano é que nem um independente. Ali tem suas leis, tem sua polícia, faz parte do Estado, mas é independente. Inclusive o Papa é considerado um chefe de Estado. Então, a partir desse acordo, deu de novo ao Papa esse título de rei, de chefe de Estado. Recuperou um pouco do que tinha na antiguidade. Mas esse poder só será recuperado totalmente, esta ferida mortal só será totalmente curada quando o Papa ter todos o seu armamento, todos os exércitos ao seu lado para perseguir os santos do Altíssimo. Mas ela começou a ser curada e um dia ela será totalmente curada e o Papa voltará a perseguir o povo de Deus como foi no passado. Uma terceira contrafação. O pai, aliás o filho, recebe a autoridade de quem? Do pai. O filho recebe a autoridade do pai. Isso está ali em Mateus capítulo 11, versículo 27. Já a besta que sobe do mar, ela recebe a autoridade do dragão, como está em Apocalipse capítulo 13, versículo 13. O dragão, que é Satanás, dará autoridade à besta que sobe do mar, que é o papado, para agir e para perseguir novamente o povo de Deus. Uma outra contrafação. O filho tem o título de Miguel, que é um nome de guerra, que significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Quem pode vencer a Deus? Quando Deus guerrear por seu povo, quando Miguel se levantar, e se naquele tempo se levantará Miguel, quem poderá subsistir? Ninguém. Mas a besta que emerge do mar, ela também se acha semelhante. Olha, quem é semelhante à besta? Essa indagação ali está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Quando usa essa expressão? Quer ver Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Olha que interessante, irmãos. Olha só. E adoraram o dragão porque a sua autoridade... E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Ou seja, quando se usa essa expressão, quem é semelhante à besta? É uma pergunta. E quem poderá pelejar contra ela? Essa besta está se colocando no lugar de Miguel, como se tivesse a mesma autoridade e o mesmo poder que Miguel. Ou seja, essa besta se achará tão grande no mundo em autoridade, que ela se achará tendo autoridade como de Miguel ou como superior a Miguel. Um outro paralelo, que Cristo é o vencedor da batalha.
nessa batalha contra o bem e o mal, nesse grande conflito, Cristo é o vencedor e ponto final. Nós já sabemos essa história. Cristo vencerá, amém? Como está ali registrado em Apocalipse capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 10. Mas a besta que sobe do mar, ela se diz vencedora, como está em Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Ela se achará vencedora, ela se achará triunfante, pois chegará o momento, irmãos, esse momento está próximo, onde ela perseguirá os santos do Altíssimo, ou seja, perseguirá os verdadeiros cristãos que não se curvarem a ela. E ela chegará a tal ponto que diz assim: eles são um pequeno povo e nós somos a maioria, nós já vencemos. Mas a palavra de Deus declara que Cristo e os santos remanescentes são os vencedores. Amém. Amém? Cremos que nós somos os vencedores. Se nós nos colocarmos do lado do Filho, nós nos sairemos vencedores. Meus amigos, nós tivemos aqui então uma contrafação entre o Pai, a primeira pessoa da Trindade verdadeira, e o dragão, que representa Satanás, que é o representante da Trindade falsa. Nós temos aqui a segunda pessoa da Trindade sendo o Filho, e a contrafação com a segunda pessoa da Trindade, representando aqui a besta do mar, que nós entendemos pelas profecias que é Roma papal. Enfim, chegando já à parte final do sermão, irmãos, o tempo já está correndo, nós teremos aqui então a terceira pessoa da Trindade. E a terceira pessoa da Trindade, nós cremos ser o Espírito Santo de Deus. E nós temos a contrafação com a terceira pessoa da Trindade falsa, que é a besta que sobe da terra. Nós identificamos esta besta que sobe da terra como os Estados Unidos da América do Norte, por alguns motivos. Ele surge de um lugar isolado da terra, porque a profecia diz que essa besta surgiria da terra, e de um lugar isolado. A besta que sobe do mar, vem mar em profecias e povos, então ela vem de um lugar povoado. Já a besta que sobe da terra, ela vem de um lugar vazio, desolado da terra, onde não havia habitações, e cresce até se tornar a maior economia do mundo. Nós vemos que essa besta, ela teria aparência de cordeiro, ou seja, os Estados Unidos da América do Norte é um país que se autodenomina protestante, e quando no tempo ele surgiu no período da perseguição papal, onde muitos vinham aos Estados Unidos da América do Norte procurar refúgio. Os cristãos saíram da perseguição e vinham para os Estados Unidos procurar refúgio. Tanto que aí você tem várias e várias denominações religiosas que surgiram nos Estados Unidos, como por exemplo a Igreja Adventista, a Igreja Batista, Metodista, algumas outras igrejas, pelo que eu sei, a Testemunha de Jeová, por exemplo. Mas enfim, nós temos claramente que a besta que sobe da terra, ela simboliza os Estados Unidos. E aqui é uma contrafação entre a terceira pessoa da Trindade falsa e a terceira pessoa da Trindade verdadeira, que é o Espírito Santo. Nós temos aqui, por exemplo, o Espírito Santo de Deus é o representante do Cordeiro, como está em João capítulo 14 e capítulo 15. O Espírito Santo é o representante do Cordeiro. Jesus disse que enviaria um Consolador que falaria em nome dele, e esse é o Espírito Santo. Já a besta que sobe da terra seria semelhante ao Cordeiro. Teria semelhanças, como nós temos em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Mas na realidade, ela ia representar o Cordeiro, a besta que sobe no mar, que é Roma, que é a segunda pessoa da Trindade também. Que interessante, não é? Ela teria a autoridade do Pai, parece, a autoridade do Pai ou do Filho, né? Então o Espírito Santo, ele tem a autoridade do Pai e do Filho, como está ali em João capítulo 14 e capítulo 15. Nós aqui também vemos que a autoridade da besta e do dragão, que esta besta, que é os Estados Unidos, ela teria autoridade dada a ela, do dragão, que é Satanás, e da besta que emerge do mar, que é Roma.
Roma dará essa autoridade. Vemos que o Espírito Santo, ele exalta a Jesus. Isso está em João capítulo 14, versículo 17. Já a besta que sobe da terra, ela vai exaltar a besta que sobe do mar. Quando a marca da besta for imposta, ali terá uma exaltação dos Estados Unidos da América do Norte a Roma. Mas o Espírito Santo de Deus, ele exalta Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Olha só que contrafação, né? A segunda pessoa da Trindade verdadeira é exaltada pelo Espírito Santo, que é a terceira. E aqui nós vemos a besta que sobe da terra, que é a terceira pessoa da Trindade, exalta a besta que sobe do mar, que é a segunda. E aqui eu gostaria de ressaltar um pouquinho de tempo nessa passagem aqui, nessa terceira contrafação. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus faz descer fogo do céu. Nós vemos isso em algumas passagens da Bíblia, que nós vemos fogo descer do céu. Em Sodoma e Gomorra, fogo descer do céu, representando o juízo. Lá em Reis, no episódio de Elias, no Monte Carmelo com os profetas de Baal, fogo desceu do céu, representando quem? Representando Deus, um Deus verdadeiro, mostrando que aqueles deuses eram falsos. Mas o episódio que eu gostaria de me ater é na descida do Espírito Santo no Pentecoste, onde surgiu a igreja, onde as línguas foram distribuídas, né? E a verdade foi espalhada. Já essa besta da terra faz descer fogo do céu, como está em Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Se no Pentecoste, ali, o fogo que desceu do céu foi para espalhar a verdade de Deus, este fogo aqui, essa contrafação dessa besta que sobe da terra, são as falsas doutrinas de Babilônia. Os Estados Unidos pregarão as falsas doutrinas de Babilônia, e essa mentira se espalhará pelo mundo todo, assim como a verdade de Deus, descendo como língua de fogo através do Espírito Santo, se espalhou por todo o mundo. Esta mentira também se espalhará por todo o mundo. E por último, nós vemos que o Espírito Santo é o selo da salvação no coração do homem, como está em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Já em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, a besta que sobe da terra representa a marca da besta. Ou seja, o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração, nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, como nós estávamos na escola sabatina, e nós expomos para fora o que é a mudança que Deus fez dentro. Ou seja, o Espírito Santo de Deus trabalha de dentro para fora. Ele age no coração e na mente, para aí sim nós demonstrarmos isto no nosso cotidiano, em atos, em palavras, em ações. A contrafação aqui, a besta que sobe da terra trabalhará de fora para dentro, impondo as coisas, uma imposição de uma marca da besta, para que as pessoas possam ter uma mudança no coração dentro. Você percebe a contrafação? O Espírito de Deus trabalha de fora, de dentro para fora, e a besta que sobe da terra trabalha, a falsa trindade na realidade, né? Ela trabalha de fora para dentro, com imposição. Meus queridos, chegando à parte final do nosso sermão, qual é aqui o objetivo de tudo isso que eu disse até agora? Nós temos aqui um objetivo da trindade falsa e da trindade verdadeira. Qual é o objetivo da trindade falsa? Apocalipse capítulo 17, versículo 13. Terão um pensamento e adorarão a besta e a sua imagem. Todos terão um pensamento. Todos os povos da terra terão um só pensamento. Todos falarão a mesma linguagem. Infelizmente, esta linguagem não será de acordo com a palavra de Deus. Será segundo as tradições de homens. Em 2 João capítulo 8, versículo
44, Satanás veio para enganar, e ele enganará muitos os que não estiverem firmados na verdade. Por isso eu digo, se firme na verdade para não ser enganado. Essa semana eu estava conversando com um cliente, e esse cliente disse assim, olha, referente à vacina e a tudo isso aí, e outras coisas a mais, eu faço o que a maioria faz, o que a massa faz. Eu sigo a massa. Meus amados, mas não é porque a maioria faz ou porque a maioria está certa. Não. Então veja bem, temos que seguir a palavra de Deus. E conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 12, o objetivo da trindade falsa é levar todos à perdição. E qual é o objetivo então da trindade verdadeira? Eu gostaria de ler esse texto para finalizar a mensagem de hoje. Está em João, vamos abrir nossa Bíblia, livro de João, capítulo 16, versículo 13. É um texto muito conhecido, mas serve para nós também. Olha só, João, capítulo 16, versículo 13. Eu gostaria que o irmão projetasse aí. João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele falará por si mesmo. Ele não falará por si mesmo, aliás, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo porque tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Repare, anunciará coisas que hão de vir. Ou seja, se nós estivermos com o Espírito Santo ligados na palavra de Deus, nós vamos discernir entre a verdade e o erro. Por isso eu digo, meus irmãos, não escutam o que falam por aí,